Olá, amigos. Aqui é a Aniette. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. E ler o livro é algo assim que me faz muito bem, me deixa leve. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos todinho assim. Estou lendo junto com vocês e estou gostando muito. Nós já vamos para a questão 101. Então, é uma honra para mim. Hoje nós vamos ler a 101 e a 102. Nós estamos no livro segundo, que fala sobre os espíritos, né? No capítulo 1 do livro segundo. E ele começa falando sobre a natureza, a origem e natureza dos espíritos, depois ele fala sobre mundo normal primitivo, depois sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Depois fala sobre o perispírito, que é muito interessante. Começam bem essa parte científica, né? De entendimento do que é, dos nossos corpos sutis. Questão 93. Depois fala sobre as diferentes ordens dos espíritos. Agora nós começamos a ler sobre isso, da questão 96 até 99. Na questão número 100, que foi a nossa última leitura, foi sobre a escala dos espíritos. E hoje nós vamos ler sobre a 101, sobre a terceira ordem, ou seja, sobre os espíritos imperfeitos, e também começamos na 10ª classe, sobre os espíritos impuros. Então, vamos lá? Terceira ordem, espíritos imperfeitos, questão 101. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns, há mais a irreflexão de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem nos dar senão noções falsas e incompletas, porém o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam toda a angústia que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a concepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois verdadeiramente, pelos males que suportam e pelo que fizeram aos outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Então, agora entraremos na questão 102. Nessa questão 101, já começa a falar sobre os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, eles sofrem muito, muito, são os que mais sofrem. Por que eles sofrem? Porque eles, mesmo Deus mandando toda a intuição, eles não percebem Deus. Então, ele tem que partir deles, chegar no limite de sofrimento para eles pedirem ajuda a Deus.
porque para eles, Deus é algo difícil deles entenderem. Nem pedir ajuda, mas vão pedir ajuda para algo que eles não conhecem, porque são apegados à matéria. Então, como fica difícil isso para eles? Mesmo que Deus dê toda a intuição para eles serem felizes, fica difícil, porque eles não têm elementos ainda. Eles mesmos falam: como eu posso acreditar em alguma coisa que não vejo, não posso palpar? Então, devagar eles vão sentindo, né? E aí chegam no limite de um sofrimento. Porque eles vão ter que passar por etapas de desenvolvimento. Alguns podem até partir para a maldade e sentir prazer, satisfação pela maldade que faz. Alguns. Mas outros não, podem nem fazer maldade e nem fazer o bem. Porém, eles estão presos ainda dentro de um processo muito material. E normalmente a linguagem deles é reconhecida por causa disso, porque a linguagem deles é toda voltada para a materialidade. Tudo sobre a matéria. Então, nesse processo, eles até veem as pessoas que são felizes, mas para eles, como é difícil para eles, eles não conseguem ser daquela forma. Né? Ser daquela forma. Gostariam muito de parar de sofrer e serem felizes, como aqueles que eles já, alguns já percebem o que seria felicidade. Mas eles sofrem e sofrem mais. Então, cabe a nós também pedirmos sempre ao Pai que os envolvam com paz, para que eles no coração um dia possam elevar o pensamento ao Pai pedindo força a esse ser dentro deles, que está aqui dentro, né, de cada um de nós, aqui, para a gente ser feliz, esse ser interior, esse eu interior para ser feliz, e Deus está em nós. Então, mesmo assim, eles ainda, quando falam sobre Deus, eles acham que estão sendo punidos. E que eles serão punidos, né? Mas, por enquanto, eles não têm condições. Então, é um processo de aprendizado. Muitas reencarnações e muitas situações para eles terem um aprendimento. Quer dizer, fomos nós num tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, ou né, que fomos crescendo, evoluindo, para a gente chegar a sentir Deus, é o nosso Senhor. Então, isso que nós pedimos a Deus também por eles. Na questão 102, começa então divisão de classes, 5 classes. Questão 102, a 10ª classe. Espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria de expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, como os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e, muito frequentemente, sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Bom,
começamos a falar sobre espíritos impuros. Então, são aqueles levados ao mal. E muitas vezes também de pouca intelectualidade. Mas, quando eles aprendem a ter um processo desse, eles continuam mal, né? Por quê? O conhecimento e a intelectualidade não faz ninguém do bem. É a prática do bem, é o exercício do bem, querer ser do bem. E as suas convicções normalmente são baixas, muito pequenas, tentam sempre enganar, falando para as pessoas, enganando para que o outro fique mal, para que o outro fique muito mal. E ele fica feliz. Então a pessoa coloca a situação de um jeito que tudo de errado cai em cima do outro. E ele não. Então ele arma de um jeito. Então são pessoas às vezes inteligentes, mas elas são articuladoras do mal. Então elas articulam o mal e sentem prazer nisso, mas sentem prazer em prejudicar as pessoas. E porque muitas vezes eles se infiltram, eles estão no meio de pessoas do bem que querem praticar o bem, porque eles também têm a alegria, não é a alegria, o prazer de retardar o progresso do outro. Então eles vão, mas eles também são espíritos ainda muito impuros, que precisam de muita oração, muito conhecimento, porque às vezes está dentro de famílias, desarmonizando, desagregando famílias, pessoas, mas tudo é prova, porque eles procuram os fracos mesmo, né? Os fracos para desmoronarem. Aqueles fracos que estão tentando dar, né? Engatinhar, eles vêm, puxa o tapete. Então, é isso que precisamos sempre ter, perseverança nas virtudes, nos princípios do nosso Mestre Jesus, para nos fortalecer. Porque nós ainda temos muitas fraquezas, muitas, e muitas vezes somos vítimas, sim, de pessoas que sentem prazer de fazer maldades, atrasar nossa evolução. Mas a gente acaba entendendo que aquilo foi necessário muitas vezes para que a pessoa entre num processo de um bem mais fortalecido, né? Então a gente vai entendendo que nada foge ao olhar do nosso Pai. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se atraímos para nós ainda situações, espíritos que sentem prazer em nos prejudicar, em tentar nos atrasar a evolução, é porque ainda precisamos deste tipo de pessoa para levar um empurrão para frente e a gente sofrer um pouco mais e falar, não, agora eu firmo, firmeza na fé, desenvolver a fé, firmar bem os nossos princípios do bem. Então, no fim, tudo está certo. A gente fala, poxa, mas se a gente puder cada vez mais praticar o bem, se fortalecer, para que a gente possa também enviar boas energias para esses espíritos impuros, porque um dia eles também serão anjos, né? Um dia serão anjos, trabalharão pelo Mestre Jesus, com todos os princípios do Mestre, e estarão a caminho do Pai, a caminho da luz, como todos nós. Muita paz a todos. Vamos elevar o pensamento a Maria, uma Ave Maria, por todos os espíritos impuros, porque ela chama todos de meus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Então vamos lá. Ele nos dará a mão para chegarmos até o Pai. Ele nos disse isso. Então vamos praticar os princípios do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo a todos. Gratidão por estarmos juntos.